TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, estamos iniciando mais um encontro aqui no programa Castelo Forte, um encontro que a comunidade evangélica de Confissão Luterana de Lajeado oferece para que possamos compartilhar conhecimentos, possamos também assim nos alegrarmos com muitas coisas boas que acontecem em nossa região. E hoje nós vamos conversar com Bruno Gauthier, Bruno que ainda é jovem, Bruno que está numa fase muito interessante, importante da vida dele, na sua profissão, vamos dizer assim, também na sua vida familiar. E nós vamos conversar com o Bruno sobre aquilo que está acontecendo na vida dele nesse momento atualmente, que é a entrada para o ministério ordenado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB. Bruno, tudo bem com você? Tudo ótimo. Bruno, você que nos assiste, muitas vezes se ouve falar nesses últimos tempos de que o jovem hoje talvez não se importa tanto, não está tão interessado em servir na igreja, especialmente nos ministérios ordenados como um pastor, um missionário, assim por diante. Você é uma pessoa que teve outras oportunidades, você poderia ter optado em algum outro campo de trabalho, mas você se sentiu chamado para ser um pastor na igreja. Conte para nós, Bruno, um pouquinho como foi essa trajetória, como você acabou entendendo que era esse o caminho para a tua vida, de estudar teologia e servir como pastor. Então, eu fico feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória, que tem sido um momento muito especial da minha vida de ingressar no Ministério Ordenado da SLB. Eu acredito que o jovem hoje não significa que ele não busque alguma espiritualidade, não busque a Deus. O que eu entendo no nosso tempo é uma dificuldade com a instituição, igreja ou instituições de uma forma geral. O jovem, então, busca nesse tempo de individualismo, na sua espiritualidade de uma forma mais individual. E tem igrejas e lugares que proporcionam isso. Mas eu vejo que na minha vida, o que me cativou, em primeiro lugar, não foi a instituição igreja, mas foi através de pessoas que viviam a sua fé. Então eu percebi que a fé cristã, ela é muito mais do que doutrinas, ela é muito mais do que uma fé histórica, mas é uma fé de um relacionamento com Deus que faz diferença na vida das pessoas e que modifica a sua forma de ver o mundo, a sua forma de lidar com os conflitos, até mesmo a sua forma de lidar com a sua própria família. Então isso, de fato, me mostrou um novo rumo e um novo caminho para mim. E então, quando eu entrei na igreja, eu percebi que as coisas poderiam ser diferentes do que eu havia até então vivido e tinha até experimentado como família e como ser humano. Então, para mim foi especial os relacionamentos com as pessoas, a vontade e o carinho e a capacidade de se importar com o nosso sofrimento, com as nossas dificuldades e perceber que não só eles se importam conosco, mas tem um Deus que é criador de todas as coisas que se importa conosco. Então isso é muito bom para mim. Bruno, como é que foi esse processo? Como é que você chegou à conclusão de que era isso que você queria para a sua vida? Como é que acontece esse clarear desse chamado? Porque as pessoas que vão para uma determinada profissão, elas muitas vezes vão por diversos motivos. Como é que uma pessoa opta em se tornar um pastor? É pelo salário, que acredito que talvez não seja, também não é pelo status. O que te ajudou e te clareou nesse sentido de saber que esse era a tua vocação?
Foi um processo difícil. Foi um processo difícil porque eu não cresci dentro da igreja. Então eu não tinha muito contato com a possibilidade de ser um pastor. Existem muitas pessoas que cresceram na igreja com relacionamento com o pastor, com a família do pastor, com, de repente, pastores na própria família. Então isso acaba sendo um pouco mais simples. Então eu não tinha muito a noção do que seria isso na prática. Mas sempre, quando eu entrei na igreja com 14 anos de idade, eu tinha uma vontade muito grande de estar na igreja e falando das coisas de Deus. Então isso era uma coisa que Deus, assim quando eu entrei, Ele já colocou essa vontade, essa necessidade de falar daquilo que é dele, das coisas eternas. Só que eu era muito jovem, e quando eu cheguei no período do vestibular, em que existe uma certa pressão, eu sou natural de Porto Alegre, e em Porto Alegre existe uma pressão muito grande para que a gente passe na URGS, que a gente passe na Federal e faça um bom curso, e que esse curso nos dê retorno financeiro. Então existe esse ambiente de pressão na vida da maioria dos jovens, acredito que aqui em Lajeado também, pelo que eu conheço dos jovens aqui, essa pressão de fazer um bom curso e ter um bom retorno também de salarial. Na minha vida não foi diferente, mas os meus pais sempre apoiaram aquilo que era a minha decisão de fazer. O meu pastor lá em Porto Alegre era um pastor bem antigo já, o pastor já tinha 50 e tantos anos, pastor já com um ministério aprovado, um pastor muito sábio. E quando eu me comparava a ele, eu nunca imaginei que eu poderia ser pastor, pela distância em todos os sentidos. E era o que eu conhecia a respeito de pastor, era ele. Mas aos poucos as coisas foram clareando na minha vida. Eu fui tendo um pouquinho de afirmação da própria igreja, a igreja, as pessoas da igreja começaram a afirmar isso para mim, dizendo: Bruno, eu acredito que tu tem vocação para isso, tu pode buscar isso, te preparar para isso. E isso é uma coisa muito importante no nosso entendimento luterano, é que não é só uma pessoa tendo uma afirmação pessoal e achar que pode ser pastor, mas é uma incumbência da própria comunidade. As pessoas enxergam na pessoa que tem essa vocação e motivam ela a estudar e a se preparar. Então, além dessa vocação interna que Deus me chamou, e eu entendi isso de uma forma muito clara pelos dons, as capacidades que Ele me deu e uma vontade muito grande de compartilhar, de acompanhar pessoas na sua vida de fé e na sua vida em todas as áreas, me levou a isso, a buscar essa preparação, mas também muitas pessoas na igreja, seja pessoas mais velhas, pessoas mais novas, jovens, falando para mim que eu poderia ir para o ministério. Então, além da incumbência da comunidade, da vocação interna, desse chamado de Deus, também essa preparação para o ministério de estudos e tudo mais. Estamos conversando com o Bruno Gauthier, que está terminando o seu período prático de habilitação ao ministério aqui na Comunidade Evangélica do Lajeado. Bruno, como funciona então esse preparo? Você falou um pouco desse chamado que você sentiu de Deus, através da comunidade, outras pessoas, para se tornar um pastor na ESLB. Qual é o caminho, quais são os processos, como está acontecendo com você até esse ponto? A ESLB ela tem 3 centros de formação. Tem um centro em São Leopoldo, uma em São Bento, em Santa Catarina, e uma em Curitiba. E o processo é parecido como, no início, um vestibular, onde a gente presta uma prova escrita sobre um determinado tema atual, e uma autobiografia e uma conversa com um dos professores da faculdade, em que ele vai tentar perceber se de fato tu estás ali por vocação ou se está por outro motivo, e vai tentar auxiliar nisso. Depois disso vem 4 anos e meio de um processo de teologia, se estuda na área bíblica, na área sistemática das doutrinas da igreja, área histórica, também na área prática, entre outros temas
um pouco mais introdutórios, mas estuda um pouquinho de psicologia, de sociologia, antropologia, para entender a teologia nesse âmbito interdisciplinar, nessa complexidade que é o ser humano. Depois tem 1 ano de especialização para aquela pessoa que deseja de fato ser pastor na nossa igreja. E aí 1 ano de especialização. E depois vem esse período que eu estou encerrando aqui em Lajeado, que é 1 ano e meio de ser acompanhado por um pastor, já no ministério há bastante tempo, para acompanhar, para lidar com a prática, para conjugar essa teoria estudada com aquilo que é realmente o desafio na igreja. Esse processo que eu estou vivendo agora, ele tem uns passos também importantes. Antes de ir para esse passo do período prático, que estou terminando agora em Lajeado, tem uma prova escrita sobre um determinado tema importante para a igreja. Depois tem uma banca em que tem um professor, tem um pastor de comunidade, um pastor sinodal, que é o pastor que cuida de uma determinada região da igreja, e tem um membro de comunidade. E ali eles começam a conversar com a gente para perceber algumas coisas que a gente pode crescer, que a gente pode melhorar e tal. Além de uma coisa importante que a igreja se preocupa muito, é com a nossa saúde emocional. Então tem todo um processo com a psicóloga, que a gente conversa com ela, que ela nos traça o nosso perfil psicológico, de liderança, coisas para melhorar e coisas para enfatizar no ministério. Depois que passa esse período que está encerrando agora aqui em Lajeado, tem novamente uma banca, uma nova conversa e depois ainda mais uma análise interdisciplinar e também com a psicóloga, para então ser enviado para um lugar. E justamente nesse ponto que também gostaria que você comentasse, porque vocês recentemente também estiveram como família conhecendo uma região do Paraná, noroeste do Paraná. Se você puder comentar conosco como é que funciona esse aspecto, o primeiro campo de trabalho, primeira paróquia, é um envio que a igreja faz, quais são os passos ali. Se você puder já comentar um pouquinho conosco dessa visita recente lá no noroeste do Paraná. Sim. A ISLB é uma igreja nacional. Só para a gente ter uma noção, ela é uma igreja que ela se estrutura nas mais diversas regiões do Brasil. Então a igreja tem basicamente 2 sistemas de envio. Ela envia pessoas que estão recém-formadas, que é o meu caso. Então a igreja ela percebe o nosso perfil como pastor e vê o perfil da comunidade, as necessidades da comunidade, tenta conjugar isso e envia a pessoa para aquele lugar. Ou o outro sistema, depois de passado um determinado período, o pastor então pode se candidatar para determinada vaga que tenha ao redor do Brasil. Então passa por um processo de entrevista, celebra um culto e assim a comunidade conhece. E aprova ou não esse pastor. E o que eu passei agora foi algo parecido, mas eu não escolhi o lugar. A SLB então colocou várias vagas ao redor do Brasil. Tinha vaga em Roraima, Boa Vista, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Espírito Santo e no Paraná. Tinha 2 vagas no Paraná. E a igreja achou por bem, conjugando o nosso perfil como família e o perfil da comunidade, nos enviar lá para o noroeste do Paraná. Região de Umuarama, Paranavaí, Querência do Norte, essa região ali de Cidade Gaúcha. E é uma região bem diferente da região que estou acostumado a estar aqui no Rio Grande do Sul. Sou natural de Porto Alegre, vim aqui para Lajeado. É uma região de pessoas que vêm de outros estados para trabalhar, para ter a sua vida, construir a sua vida naquele local. Então são pessoas muito acolhedoras, pessoas que vêm de São Paulo, Minas Gerais, até do Nordeste, poucas pessoas aqui do Sul, mas é uma região que pulsa essa questão também do trabalho, da vontade de desenvolver a região, né?
E a igreja lá é uma igreja com muita vontade de ver as coisas acontecendo, né, da parte de Deus. E nós ficamos muito felizes com a visita lá. O que aconteceu agora foi que nós nos apresentamos. Nós passamos o final de semana, conhecemos as comunidades lá e já fomos aprovados pela igreja. Então lá por fevereiro nós vamos de mala, cuia, tudo para lá, começar o ministério com aquela igreja lá. Muito bem. Bruno, eu gostaria de aproveitar esse momento também e pedir assim a tua visão como um pastor jovem, alguém que certamente tem alguns ideais, alguns sonhos em relação ao teu futuro como pastor na SLB. O que você diria do teu ponto de vista, tua experiência como uma pessoa no início do ministério? Quais são os teus sonhos para o teu ministério pastoral? Quais são, talvez, os focos que tu gostarias de enfatizar e que tu acha que seriam interessantes também no alcançar uma geração um pouco mais nova que está aí ao nosso redor? Isso é muito importante, é um desafio muito grande para a igreja conjugar as verdades eternas de Deus, que não tem uma época específica. As verdades de Deus, alguns pensam em Jesus há mais de 2000 anos atrás, o Antigo Testamento há milhares e milhares de anos atrás. E algumas pessoas pensam que a igreja precisa, além dessas verdades, continuar há milhares e milhares de anos atrás. Mas o nosso desafio é fazer dessas verdades algo vivo e presente para a nossa geração, para a nossa época, para a nossa cultura. E a igreja ela tem um grande desafio nas cidades, porque o Brasil cada vez mais ele fica urbano. As pessoas saem do interior e vão para as cidades, e as cidades proporcionam um certo caos para a vida das pessoas e para as famílias. Então elas se fecham em torno de si mesmas, a violência que cresce, o medo entre as pessoas e que atrapalham assim, relacionamentos profundos. As pessoas têm medo de se relacionar umas com as outras, até mesmo com os vizinhos. Então acho que um desafio para a igreja é perceber essa cultura e as necessidades e a gente tentar fazer uma proposta de ir ao encontro dessas pessoas e mostrar assim, que é possível ter relacionamentos significativos profundos, mesmo nessas situações de caos, de violência, de medo, né, das cidades. Então, um desafio que eu tenho para mim, agora lá no Paraná, é tentar ajudar as pessoas a viverem a sua fé, mas a fazerem diferença também numa cidade que tem os seus desafios, suas dificuldades, e nós como cristãos, nós temos um chamado para exercitar a nossa fé no mundo onde nós estamos. E você fala de relacionamentos e dessa questão. E como é que você enxerga a questão da tecnologia? Ela é útil na construção da comunidade cristã, ela pode ser um meio de propagar o evangelho, ela às vezes é um problema, um perigo. Como é que você acha que as ferramentas sociais, a internet, a tecnologia entram nesse pacote aí? É importante dependendo de como tu enxerga ela e como tu usa. A tecnologia, nós não podemos nos tornar escravos dela, porque ela não substitui o relacionamento humano. Mas ela com certeza é um instrumento. E se nós queremos chegar na vida das pessoas, a gente precisa usar a tecnologia de uma ou de outra forma. Precisamos olhar a tecnologia como uma oportunidade, não como uma ameaça. A tecnologia faz com que a gente fale uma mensagem e a gente encontre pessoas do norte do Brasil, fora do Brasil, que possam ouvir essa mensagem. Então o alcance a gente não tem a mínima ideia até onde pode ir esse alcance. Por isso que também é uma ameaça, tem que ter um cuidado, porque é tudo aquilo que nós falamos e falamos equivocadamente, isso também alcança as pessoas. E isso pode manchar o nosso nome, o nome da igreja, e pode ser uma ameaça muito grande. Porque o grande perigo, eu penso assim, que na igreja não é tanto as ameaças externas, mas a forma como muitas vezes a igreja se expõe
de uma forma equivocada. Tantas pessoas se afastam da igreja por vezes porque a igreja tem dado um mau testemunho em alguns ambientes. Então, a tecnologia, ela alcança muitas pessoas, mas ela também afasta as pessoas à medida que nós não usamos ela de uma forma adequada. Bruno, desejamos a você, também a sua esposa Lilian, a filha Isabel, um tempo abençoado também, de transição, de preparo também para essa nova tarefa, esse novo desafio na tua vida como pessoa que será ordenada pastor da Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil agora, daqui a algumas semanas. Obrigado por estar conosco aqui no programa Castelo Forte, também estar conosco aqui em Lajeado durante esse ano e meio, e assim desejamos que possas levar os teus talentos, teu chamado de Deus para onde Ele te enviar para ensinar a palavra de Deus. Obrigado pela tua presença conosco. Muito obrigado, assim me alegro por poder expor um pouquinho da minha vida, da nossa caminhada, e que Deus possa assim também abençoar a vida de vocês e a caminhada da igreja aqui em Lajeado. Olá, convido para o nosso momento de uma conversa, uma reflexão a partir da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos numa época muito bonita, numa época onde nós especialmente olhamos e lembramos e celebramos, festejamos a pessoa vinda, o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Nós podemos olhar para Jesus também a partir da ótica da comunicação. Através de Jesus, aquele pequeno bebê que nasceu em Belém, Deus está se comunicando, Deus está dizendo algo, querendo nos passar não só informações, mas também dizer quem Deus é. Quem olha para Jesus Cristo está olhando para Deus. Quem ouve o que Jesus Cristo ensina está ouvindo a Deus. Lá no Evangelho, de acordo com o evangelista João, no primeiro capítulo, nos é dito que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a expressão do pensamento de Deus, o nosso Pai, nosso Criador.
Lá diz que Jesus é a palavra que estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra, o verbo, a expressão de Deus, veio para os seus próprios, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo, através de Jesus Cristo, que sempre existiu, nos diz a palavra de Deus, Jesus já existia desde sempre, parte da Trindade. Só que, especificamente, ao vir e nascer em Belém, Jesus se torna um de nós, Deus encarnado, humano, vivendo entre nós. E esse Deus deseja se comunicar pessoalmente com a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Esta comunicação, ela acontece de uma forma que sempre nos surpreende, ao olharmos com carinho como Jesus viveu. Jesus se comunica de uma forma humana, encarnada, presente, que sofre, que se alegra, que toca, que cura, que abraça, que sorri. Jesus Cristo é Deus que faz tudo isto. Jesus, ele revela que Deus deseja expressar amor e verdade. Diz aqui que a palavra, que Jesus Cristo se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. Deus se comunica expressando, priorizando o amor e a verdade. Se nós pensarmos um pouco nisso, certamente perceberemos logo a importância do amor na comunicação, na expressão de quem Deus é, mas também da verdade. Nós muitas vezes ouvimos, lemos, assistimos notícias. Nem sempre as notícias vêm com amor, nem sempre elas são verdadeiras. Jesus deseja ser uma notícia boa, o Evangelho, uma notícia de que Deus nos aceita, nos ama, notícia que vem por amor, em amor e de uma forma amorosa. Mas é também notícia que vem de uma forma verdadeira. Jesus traz a verdade da parte de Deus o Pai, verdade que diz que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos ser resgatados do nosso pecado, das nossas vaidades, do nosso egoísmo, da nossa escuridão, da nossa falta de amor. Jesus é essa verdade que nos ilumina e mostra que precisamos da luz de Deus em nossa vida, em nosso caminho. Jesus se comunica conosco dizendo: a verdade é que vocês, criaturas de Deus, seres humanos, vocês precisam de salvação, de perdão e de vida eterna. Que nós possamos ser pessoas que estão de ouvidos, olhos, coração e mente abertos para percebermos a comunicação de Deus. Jesus está dizendo: eu te amo, eu quero a tua confiança, a tua fé, te convido a crer em mim, a crer que eu sou Filho de Deus, o Salvador, o Messias, aquele que tem o passado, o presente e o futuro em minhas mãos. Que crendo nesse Cristo, experimentando o seu amor e a sua verdade, sejamos encorajados, sejamos pessoas que vivem como filhos e filhas desse Deus maravilhoso. Amém. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.